terceiro ano, tudo bem? Nós vamos trabalhar sobre o ar e falar um pouquinho, da composição do ar, por que ele é importante. Então, basicamente, o ar ele está presente em tudo, No nosso dia a dia, no nosso corpo, no solo, como a gente viu. E a gente precisa desse ar para sobreviver. Então, a gente consegue observar a presença do ar constantemente, só que às vezes a gente nem se dá conta, Às vezes bate aquele ventinho na gente, o ar que a gente respira, E a gente acaba não se dando conta porque ele está presente constantemente ali na nossa vida. Na próxima página tem uma obra de arte que vocês vão observar e vão responder algumas questões. Ali nessa obra de arte, vocês podem observar o ar como, que elementos da obra de arte mostra que tem a presença do ar, tá? E qual que é a relação entre o ar e o vento? O que vocês acham? E por último ele pergunta, se as obras de arte podem nos despertar diferentes sentimentos e nos fazer imaginar histórias. O que vocês acham? Olhando aqui para essa imagem, vocês conseguem imaginar alguma coisa? Vocês conseguem descrever a imagem, Ou algo que está acontecendo nela? O que vocês têm para me dizer? Acredito que sim, Depois, na próxima página, ele fala o que é o ar. Então, como que a gente define o ar, O ar, ele é invisível, como a gente já sabe, E por a gente não conseguir segurar, não conseguir ver, o ar, muitas vezes a gente esquece que esse ar existe, tá? Que ele está ao redor da gente, ou que a gente precisa do ar até para respirar. O ar ele é formado, então, por uma mistura de gases, que a gente vai ver depois que gases são esses, tá? E que ocupa o espaço que está toda a nossa volta. Então, ele está em todo lugar, Por exemplo, se a gente tem um copo vazio ali, o que será que tem dentro daquele copo? Tem o ar, ele está cheio de ar, tá? Então, a gente consegue observar o ar constantemente, mas a gente não se dá conta disso. Outra coisa, Como que a gente faz para ver o ar? Aqui tem um experimento, Que a gente vai observar como que a gente faz para ver o ar. O ar, olha só o que diz aqui. O ar entra em até minúsculos espaços entre as partículas do solo. Para identificarmos sua presença, podemos mergulhar uma porção de solo bem seco em um recipiente com água. Então, quando a gente pega ali uma bolinha, de terra e deixa ela secar, ficar bem seca, e quando coloca dentro da água, ela vai borbulhar, tá? E a gente vai ver que ela vai borbulhar por conta da presença do ar. Então, olha o que diz aqui, ó. A água entra nos espaços entre as partículas do solo, os quais estavam ocupados pelo ar. Então, o ar que sai do solo forma pequenas bolhas na água. Ele borbulha, como a prof falou. Olha só, a gente pode observar que aqui na segunda imagem tem algumas bolinhas saindo ali da terra, Então, vamos ver o você sabia aqui. Apesar de não enxergarmos o ar, podemos perceber o vento nas folhas das árvores balançando ou senti-lo em nossa pele. O vento é o ar em movimento e, por ser usado para gerar energia, por exemplo, é o vento que faz as pás dos aerogeradores girarem, transformando esse movimento em energia elétrica, tá? Os movimentos dos aerogeradores é muito semelhante ao dos cataventos. Então, no material de apoio, há o modelo de catavento. Monte-o e perceba como ele se movimenta a partir da interação com o ar. Então, vocês vão montar um catavento, tá? Lá no material de apoio nós temos o papelzinho para montar o catavento. Foi mandando dentro do envelopezinho bem pequenininho, amarelinho, uma taxinha e foi mandado também um palito de churrasco para que vocês montem o catavento de vocês, ok? Então, depois de montar o catavento, vocês vão observar a presença do ar na casa de vocês, Ou até mesmo saindo do corpo de vocês, porque quando vocês assopram, a gente sente que estamos tirando o ar do nosso corpo, tá? Então, aqui nós temos um outro experimento. Como que é esse experimento, Vocês não têm necessidade de fazer, tá? Apenas fazer a observação. Temos uma garrafa que foi tampada completamente com a entrada de ar dela foi tampada completamente com massinha de modelar. Depois colocaram um funil e colocaram água dentro. Porém, ela está tampada, não tem como entrar ar dentro da garrafa, tá? Mas o ar que já estava ali quando ela estava aberta ficou.
Se a gente fizer um furinho dentro da massinha, na boca da garrafa, né, e colocar a água, o que vai acontecer? A água vai entrar. Por quê? Porque a partir desse momento, né, foi liberada a passagem de ar para a garrafa. Então, vai passar a água, tá? É a mesma coisa se a prof tivesse com a boquinha da garrafa aberta assim e fechada e eu tentasse colocar água, não ia conseguir, né? Mas a partir do momento que eu abro, que eu faço um furinho, é possível a passagem de ar, ok? Então, vocês vão responder, né? O que acontece quando você coloca a água na garrafa pelo funil? A gente não vai conseguir que ela passe. Por quê? Porque ela está fechada. E depois de fazer o furo na massa de modelar, o que você observou? Por que ocorreu essa mudança? Porque foi liberada a passagem de ar, tá? Já na página 27, ele fala sobre do que é feito o ar. Então, o ar ele é feito de 3 elementos muito importantes, que é o gás nitrogênio, o gás oxigênio e o gás carbônico. Isso é muito importante, que a gente tem que saber do que é feito o ar, né? Que são esses 3 gases, que a gente vai entender o que é cada um depois. Então, a quantidade de gases que compõem esse ar, elas são bem diferentes. Então, a gente vai ver um gráfico também que vai mostrar a quantidade de ar desses 3 gases no ar, tá? E vai entender. Por exemplo, se a gente pensarmos que uma garrafa ela tá cheia de ar, como a gente viu ali na garrafa PET, tá? Então, essa garrafa tá cheia de gás nitrogênio, né? Que vai ter ali dentro, o gás oxigênio, que é um pouco menor na garrafa, mas também temos o gás carbônico, que também tem uma quantidade menor. Então, o gás nitrogênio dentro da garrafa, ele está em maior quantidade. E aqui a gente consegue observar, ó, essa quantidade de gás através das bolinhas, tá? Aqui a bolinha vermelha representa o gás nitrogênio, a bolinha amarela representa o gás oxigênio e a bolinha azul representa o gás carbônico e outros gases. Então, olha a diferença de quantidade desses gases dentro da garrafa, tá? Então, ali embaixo ele fala um pouquinho sobre a poluição do ar também, né? O que é a poluição do ar, então? A poluição do ar ela é causada por fábricas, veículos, queimadas, entre muitas atividades econômicas que são desenvolvidas. Lembra que a gente já falou sobre essa questão das atividades econômicas que acabam poluindo o ar e causam vários problemas graves, principalmente nas cidades, né? Causam problemas graves para as pessoas, problemas respiratórios, doenças, né? A gente já viu sobre isso, tá? Então, como que a gente pode evitar, né, esse tipo de poluição, tá? Evitando, né, esse tipo de produção em massa nas fábricas, evitando sair tanto de carro, né? Se puder ir a pé, se puder de bicicleta, procurar utilizar esses meios, né, para evitar então a poluição do ar, tá? Então, aqui ele está pedindo para que vocês façam uma pesquisa também. Ele diz que com a pesquisa de um adulto, né, pesquise medidas que podem ser tomadas para reduzir a liberação de poluentes ou na cidade onde você mora. Então, quando a gente pede para reduzir poluentes, quer dizer que quer saber o que a gente pode fazer para evitar, então, né, a poluição do ar. Tá? Vocês já conseguem pesquisar, vocês têm acesso ao computador, ao celular, vocês são bem inteligentes, conseguem fazer essa pesquisa. Para a gente finalizar, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a atmosfera, né? E vai entender a composição do ar. Então, a Terra, tá? Ela é formada por uma atmosfera. Lembra que a gente falou que tem a Terra e ao redor dela tem uma linha, né? Tem uma camada que a gente vai entender o que é chamada de atmosfera, tá? Então, essa atmosfera, ela se estende desde a superfície do planeta Terra até o seu limite com o espaço. Então, ela sai um pouquinho da Terra, né? Então, e ela acompanha com o tamanho da Terra. A atmosfera ela é muito fininha, tá? Mas sendo apenas uma fina camada, sem a presença da atmosfera, a gente não poderia viver na Terra. Então, existe vida na Terra
por conta da atmosfera, tá? Isso porque na atmosfera é possível que aconteça fenômenos do clima, como o frio e o calor. Então, esse frio e esse calor, eles mantêm a temperatura adequada na Terra, tá? Eles formam a nuvem e a chuva, porque se não tivesse chuva não teríamos água, então não seria possível sobreviver na Terra, tá? Ela também é absorvida ela absorve, né, parte do calor do Sol que chega até a Terra, porque se não tivesse a atmosfera, né, a gente poderia queimar com o calor do Sol, tá? Então a Terra ela teria uma temperatura muito quente e não seria possível vida na Terra. E além disso, né, com essa atmosfera é possível manter ali as partes geladas também do planeta, tá? A atmosfera, além disso, ela também, né, filtra todos os raios solares que prejudicam os seres vivos. Então, como a gente viu, tem o raio ultravioleta, né, que ele é filtrado pela atmosfera, que esses raios vêm do Sol e se atingir diretamente a vida na Terra, a gente não pode sobreviver, tá? Outra coisa que a atmosfera faz também, né, é que nela está presente o gás oxigênio que a gente usa, né, para poder respirar, para fazer a respiração. Além disso, na atmosfera está presente o gás carbônico que a gente viu, tá? Que é usado pelas plantas e algas para fazer a fotossíntese. Mais para frente a gente vai entender o que é a fotossíntese, mas é através do gás carbônico, né, que é possível que tenha as plantinhas, a sobrevivência das plantinhas, ok? Então, o ar, ele se distribui igualmente na atmosfera. Então, nas regiões próximas ao mar, por exemplo, tá? A quantidade de ar é muito maior. Por quê? Porque ela é toda aberta. E já em regiões muito altas, os gases que formam o ar ficam mais separados um do outro e reduz também a quantidade, tá? Do ar, ok? Então, vamos repensar um pouquinho sobre o ar, sobre os cuidados que a gente tem. Façam essa pesquisa, né? Se vocês quiserem pesquisar na internet também para observar a atmosfera que tem na Terra, façam essa pesquisa, aproveitem que vocês já estão pesquisando ali sobre a questão dos poluentes, ok? Finalizamos a nossa aulinha então, pessoal. Beijos, até a próxima aula. Tchau!